gente! Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, isso mesmo, mais um vídeo, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração hoje. Mas antes eu quero te pedir algumas coisas. Você aí que ainda não é inscrito no canal, corre e se inscreve. Isso mesmo, se inscreve nesse canal. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado através dos vídeos, através da palavra do Senhor que é ministrada nesses vídeos. Isso mesmo, se inscreve aí, corre e se inscreve logo. E também eu quero pedir aí, você que já é inscrito, você que acompanha o canal, compartilha, isso mesmo, compartilha com seus amigos, compartilha com os colegas, com os familiares, compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Eu gostaria também de te pedir, vai deixando logo o seu like, isso mesmo, deixa aí o seu like e também siga a gente nas nossas redes sociais. Nós temos a rede social no Pinterest, baseado na videira, e também temos o Instagram, baseado na videira.oficial. Isso mesmo, vai lá e segue a gente nas redes sociais para que você possa ficar mais pertinho, para que a gente possa ter um relacionamento mais próximo, viu gente? Também tem os links de toda a nossa equipe do Baseado na Videira aí na descrição desse vídeo. Então, corre aí no link e segue também todo mundo que é da equipe do Baseado na Videira, tá bom? E eu gostaria de fazer um pedido agora. Solta a vinheta aí, J2. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós temos vivido dias difíceis, temos vivido dias de perdas, dias de ansiedade, dias de angústia, dias de incertezas. E a palavra do Senhor nos ensina a mantermos os nossos olhos em qualquer circunstância, mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. E hoje eu gostaria de trazer essa palavra para que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 12, o verso 2, a parte A do versículo diz assim: mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Essa palavra do Senhor nos diz para que nós possamos manter os nossos olhos fixados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso nos indica que muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós desviamos o nosso olhar, nós desviamos os nossos olhos para outras coisas. E isso muitas vezes é normal, isso acontece com qualquer pessoa. Mas hoje eu quero trazer essa palavra, hoje eu quero te relembrar para que você possa manter os teus olhos fixos em Jesus, para que você possa olhar para Jesus, mesmo diante das circunstâncias estando difíceis, mesmo diante de tempestade, mesmo diante de circunstâncias adversas, você possa manter o olhar fixo em Jesus, porque é Ele o autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 29, nos conta a história que os discípulos estavam em um barco. Eles estavam atravessando ali o mar da Galileia e o barco é açoitado, é levado diante de uma tempestade muito forte. E os discípulos estão desesperados diante daquela tempestade sem saber o que fazer. E a palavra do Senhor diz que Jesus viu o que os discípulos estavam passando, ele viu aquilo que estava acontecendo e o Senhor vai em direção aos seus discípulos. Jesus vai em direção aos seus discípulos andando sobre as águas. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus começa a se aproximar do barco, os discípulos olham para aquele horizonte, para aquele lugar, para o mar e vê aquele homem se aproximando e diz: mas é um fantasma que vem se aproximando. Mas Jesus diz: olha, não se preocupem, sou eu. Então Pedro grita de dentro do barco: Jesus, se és tu, que faças eu ir até ti, que eu possa ir até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus o desafia e diz: então venha.
Então Pedro sai daquele barco, ele começa a andar sobre as águas, ele vive um extraordinário diante do Senhor, ele começa a viver aquela experiência maravilhosa. E ele começa a andar sobre as águas e a palavra do Senhor nos diz que em um certo momento, quando ele está caminhando ali sobre as águas, ele começa a reparar no vento. Ele começa a reparar na circunstância que ele se encontrava. Ele reparou na tempestade, ele reparou nas circunstâncias. Quando ele começa a reparar o vento, a palavra do Senhor nos diz que ele começa a afundar, que ele começa a afundar no mar. E ele se desespera, ele diz: Senhor, me socorre! E então Jesus, que está ali próximo dele, estende as mãos e o socorre, e o levanta. Jesus exclama: homem de pequena fé. O que eu quero te dizer é que, da mesma forma que os discípulos estavam ali sendo açoitados no meio do mar, muitas vezes nós estamos dessa forma. Nossa vida está sendo açoitada por problemas, açoitada por circunstâncias difíceis, por notícias ruins, por momentos complicados. E da mesma forma que Jesus olhou para aqueles discípulos, Ele olha para as nossas vidas. Ele está olhando para você, Ele está olhando para nós. E ali, então, Jesus vai em direção àqueles discípulos. E eu quero te dizer que Jesus, Ele vai em direção à sua vida. Ele vai em direção aonde você está. O Senhor, Ele se preocupa contigo, Ele sabe a circunstância que você está passando e Ele é poderoso para te livrar, para te salvar de toda circunstância complicada. Ele quer te trazer paz em meio à tempestade. Então Jesus vai em direção às nossas vidas. E se você puder perceber o agir de Deus, puder perceber Deus vindo em sua direção, e não fazer como aqueles discípulos que olharam Jesus vindo em direção a eles e disseram: é um fantasma. Que possamos reconhecer Jesus vindo em nossa direção. Que possamos reconhecer Jesus vindo em nosso favor. Então, quando Jesus vai ali e ele desafia Pedro e fala: vem em minha direção, o Senhor também desafia a você e desafia a mim, dizendo: venham em minha direção, me busquem, me procurem e vocês encontrarão. Então, o Senhor nos desafia neste dia a buscá-lo, a ir em direção a Ele. E Pedro fez isso nessa passagem. Ele começou a andar sobre as águas, ele começou a viver um extraordinário de Deus. Ele começou a olhar para Jesus, ele tinha os seus olhos fixos em Jesus, indo em direção a Jesus. Mas em um certo momento, Pedro desvia o olhar e ele começa a olhar para os ventos, olhar para as circunstâncias, olhar para a tempestade. E eu quero te dizer, não desvie os seus olhos de Jesus. Quando você estiver indo em direção a Ele, olhe fixo em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a tempestade, porque assim como Pedro, a gente vai começar a afundar, a se desesperar, a se angustiar. Mas se nós mantermos o nosso olhar fixo em Jesus, nós teremos a confiança para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural de Deus. Então eu quero te dizer nessa mensagem: mantenha o seu olhar fixo em Jesus, mantenha os seus olhos fixos em Jesus e busque estar na presença dEle. Busque ir em direção ao Senhor, porque Ele está olhando para você. Mesmo diante de toda essa dificuldade, mesmo diante de toda essa provação, Deus está contigo. E eu quero te dizer nesse vídeo: confia em Deus. Olhe para Deus, porque Ele está contigo e Ele te dará a direção da sua vida. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. E eu gostaria que você refletisse, que você estivesse cada dia mais tirando um tempo da sua vida para estar diante de Jesus, para buscar a Ele, para olhar para Ele, para estar junto dEle, para que você possa ir em direção ao Senhor Jesus, porque Ele está olhando para você. Esse é o nosso vídeo de hoje, que essa palavra possa ter queimado no teu coração, que o Senhor possa ministrar a sua vida no dia de hoje e que o Senhor te abençoe, que haja graça sobre a tua vida e que você possa andar em direção a Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Um abraço e até a semana que vem.